Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley e esse é o 14º dia do nosso desafio, Lendo a Bíblia em 90 dias. Que Deus te abençoe e vamos a mais um comentário bíblico. Muito bem, meus queridos, 14º dia, vamos para o nosso cronograma. Os capítulos que você tem que ler hoje são Números capítulo 21 ao 31. E você já fica ciente que amanhã é para ler do 32, encerramos Números, e até Deuteronômio capítulo 4. Rapaz, eu lendo esses capítulos aqui e o Espírito Santo bradando forte no meu coração, eu sou encantado pelos livros que narram as vitórias do povo de Deus. Eu fico fascinado. Eu fico muito feliz vendo Deus destruindo tudo, irmão. Vendo Deus acabando com os inimigos. Isso enche o meu coração de fé. Porque eu sei que o mesmo Deus que operou no passado, aqui na palavra dele, opera também na minha vida. Eu tomo posse de cada vitória do povo de Deus aqui, do povo de Israel, eu tomo posse para minha vida. E a partir desse capítulo 21, a gente começa vendo Israel dando uma surra no povo da terra de Canaã. Os cananeus que estavam lá na terra que não pertenciam a eles ganham dos medianitas. E a leitura de hoje foi só vitória, glória a Deus. Nós tivemos aí um pequeno tropeço, que foi no capítulo de número 25, já eu falo sobre isso, mas a gente vai ver muita vitória do povo de Deus aqui. Eu até vou fazer uma pregação na Igreja Pão da Vida sobre o capítulo 22, o capítulo 23, talvez esse final de semana, você já fica ciente aí para você acompanhar, falando sobre a grande bênção do Senhor, sobre a vida do povo dele. No capítulo 21, o povo já começa arrebentando. Eles fazem um voto ao Senhor no verso 2 e diz assim: se de fato entregares este povo na nossa mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Hormá. A gente vai vendo muita vitória aqui. O capítulo 21 é recheado de vitória. E um detalhe muito interessante é que nesse capítulo de número 21 foi a serpente de metal, a serpente de bronze que Deus mandou Moisés edificar. Apesar do povo estar sempre diante de várias vitórias, aqui no texto bíblico, a gente vai ver o povo sempre vencendo, Deus dando vitória, ainda era um povo de cabeça dura. Ainda era um povo que volta e meia murmurava. Ainda era um povo que volta e meia ficava transgredindo os estatutos do Senhor. E nesse texto aqui do capítulo 21, a gente vai ver que Deus enviou serpentes para castigar o povo. E Moisés recebe a ordenação do Senhor de edificar uma serpente e colocá-la numa haste de metal. A serpente de bronze colocada na haste de metal. E quando eles olhassem para a serpente, eles seriam salvos. Essa serpente de bronze, para quem é aluno da Escola Teológica Pão da Vida, sabe que são a tipologia de Jesus. E quando a gente olhar para Cristo, quando a gente for morrer pelo pecado, nós vamos olhar para Cristo e seremos absolvidos de nossas falhas, seremos salvos. É uma tipologia de Jesus. Queria ter mais tempo para falar só disso, porque a gente vai ver isso de novo lá em João capítulo 3. Na conversa com Nicodemos, Jesus fala sobre isso. Então tem muita coisa aqui que merecia um vídeo falando só sobre isso. Ainda no capítulo de número 21, a gente vai ver mais vitória do povo de Deus. Do verso 21, do verso 21 até o verso 26, eles vencem o povo da terra de Sion. A gente vai ver também que eles se acamparam nas terras de Sion e deram medo, muito medo ao povo de Moabe. O trajeto que eles estavam percorrendo, o caminho que eles estavam trilhando pelo deserto, era recheado de inimigos. Eles não estavam indo por terrenos vazios, campos abertos, não, tinham cidades. E eles pediam passagem. Eu passarei pela sua cidade. Só que o povo temia. O povo não permitia. O que aconteceu aqui com Sion? O que aconteceu aqui foi que Sion não deixou eles passarem. O que eles fizeram? Passar a espada. Não vai deixar eu passar pela sua terra, não. Descer a espada. Capítulo 22, capítulo 23. É tremendo. É tremendo. Porque a gente vê a tentativa de Balaque, que era rei de Moabe, para tentar amaldiçoar, contrata Balaão, que era um profeta, que, ao que tudo indica no texto bíblico, ele já tinha lampejos de que Deus falava com ele. Balaão não era um profeta que não conhecia a voz do Senhor, Senhor Jeová. Ele conhecia,
já havia profetizado em outras vezes e, ao que tudo indica, tinha dado certo, porque senão Balaque não tinha ido atrás dele. Mas o grande pensamento aqui é que, de um lado, a gente vê a maravilha de Deus em não permitir que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, e de outro a gente vai ver Balaão como a figura de um profeta que ama mais o dinheiro do que ama a verdade da palavra. A gente vai ver Balaão insistindo com Deus, porque Balaque ofereceu muita coisa a ele. Balaque ofereceu: vou te honrar muito no meu reino, para que você abençoe o povo. A gente vai ver isso aqui. Quem leu esses capítulos percebeu isso. A verdade é que o profeta do Senhor deve amar Deus sobre todas as coisas. Você vai ver que Balaão ele ficou tão tentado. E quando a gente está lendo lá no final, no capítulo de número 29, eu acho, eu até grifei. Capítulo de número... Deixa eu ver qual foi o capítulo. Tá aqui, achei. Tá no capítulo 31, verso 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. A gente vai ver aqui que Balaão não conseguiu amaldiçoar por palavras, e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui agora. O inimigo sabe que ele não consegue deter você quando você está do lado do Senhor. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar alguma estratégia, alguma cilada, para que você se volte contra Deus. Ele sabe que você ao lado de Deus é intocável, é invencível, não tem como te vencer. Você, quando está com Jesus, é invencível, irmão. E o que é que o inimigo faz? Tendo ciência disso, ele arruma estratégia para te afastar de Deus. Ele faz você duvidar da palavra de Deus. Ele fala aquilo que te agrada para fazer com que você dê ouvidos a ele. No caso de Eva, Eva não deu ouvidos ao diabo porque o diabo era mais confiável que Deus. Ela deu ouvidos ao diabo porque o diabo falou aquilo que ela queria ouvir. Ela queria ouvir que aquilo ela poderia comer. Não foi porque ela confiava mais na serpente do que em Deus. Foi porque ela sabia o que ela queria ouvir. E quando ela ouviu, ela caiu. Então, o diabo vai criar estratégia para te afastar de Deus. E você longe de Deus, meu irmão, você é um cordeirinho indefeso diante de uma manada de lobos, de uma cateia de lobos para te tragar. Foi isso que aconteceu. No capítulo 22 e 23, eles não conseguem. No capítulo 24, a gente ainda vai ver isso. Só que no 25, Israel se deita com as mulheres de Moabe. Os homens de Israel começaram a se apaixonar e a se enveredar pelas mulheres de Moabe. E as mulheres moabitas levaram os deuses, as estátuas de Baal. E em vez de adorarem a Deus, elas disseram: para vocês deitar conosco, tem que adorar os nossos deuses. Uma praga fez com que 24 mil homens morressem. Porque sem Deus, meu irmão, qualquer praga te mata. Com Deus você está protegido. Com Deus, praga alguma chegará à tua tenda. Mas sem Deus. No 26, após essa praga acontecer, Deus ordena que ele faça a recontagem. Porque devido ao pecado, que a gente já leu, que várias vezes vai se repetindo, o povo falhando, o povo pecando, o povo só morrendo no deserto. Cada errada, cada vacilada que eles davam, mais pessoas morriam. E aí a gente vem a refletir de que a gente morre pelo nosso próprio pecado. A gente não morre porque Deus é mau, a gente morre pelo nosso próprio pecado. O povo estava morrendo pelo pecado deles. Capítulo 26, Deus diz: façam a recontagem, porque uma ruma de gente já morreu. Eles fazem a recontagem. No capítulo de número 27, a gente vai ver duas passagens interessantes. As filhas de Zelofeade. Esse homem, Zelofeade, morreu no deserto, pelo pecado dele também, mais um do que morreu em seu próprio pecado. E as filhas vão pedir a Moisés herança. Rapaz, dá uma pregação tremenda, viu? Essas mulheres que entenderam que havia uma herança preparada para elas e que elas não podiam morrer sem essa herança, elas foram atrás. Se elas não tivessem ido atrás, ninguém teria ido e oferecido herança a elas. Então essas mulheres aqui são um exemplo de mulheres que têm consciência da paternidade de Deus, que dá uma mensagem tremenda. Ainda no capítulo 27, Deus avisa a Moisés que ele vai partir. Deus avisa a Moisés que a hora está chegando e que prepare o sucessor, que é Josué.
capítulo 28 até o capítulo de número 30, a gente vai ver leis sobre holocaustos. São as últimas palavras de Moisés organizando o culto. Moisés estava dizendo, ó, tô indo, vou morrer, mas o culto de vocês é assim. Ofereçam todo dia dessa maneira. Ofereçam pela manhã, ofereçam pela tarde assim, essas são as festas, tá dando uma reformulada, já preparando, dizendo, ó, tô indo, vocês se cuidem e adorar a Deus, eu vou partir, mas vocês têm que continuar crente. No capítulo de número 31, tem uma passagem que bradou muito forte no meu coração. Não morra antes de ter a sua última vitória. Não morra sem batalhar. Porque Deus já tinha avisado a Moisés que ele iria partir. Eu vou pregar isso em algum dia na Igreja Pão da Vida, eu vou amadurecer essa mensagem. As pregações vão surgindo assim, gente. Você vai lendo o texto bíblico e a semente nasce no seu coração. Rapaz, a inspiração do Espírito Santo brota a mensagem e a gente vai trabalhar. Então, quando eu estava lendo esse texto, veio algo muito forte no meu coração. A gente vai ver que antes de Moisés ser recolhido, no capítulo 31, Deus diz, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois eu vou te recolher. Deus estava dizendo, você não vai morrer sem essa última vitória. Rapaz, eu vou pregar isso aqui algum dia na igreja. E eu espero que você tenha a oportunidade de assistir. Gente, foi o comentário de hoje. Lembrando que tinha muita coisa para falar. Tem muita palavra aqui. Se vocês prestarem mais atenção na leitura, vocês também vão ter esses insights do Espírito Santo ao seu coração. Bem, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que você ama. E se não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Beijão. Tchau, tchau.